Fala galera! Hoje a gente vai fazer uma questão que caiu no vestibular da UERJ e explora uma situação muito comum no nosso dia a dia, uma balança dentro de um elevador. Faço isso todo dia. Se você ainda não conhece o enunciado da questão, recomendo que você dê uma lida antes de ir para a explicação. Bom, a questão diz o seguinte: uma balança na portaria de um prédio indica que o peso de Chiquinho é de 600 newtons. A seguir, outra pesagem é feita na mesma balança no interior de um elevador, que sobe com aceleração de sentido contrário ao da aceleração da gravidade e módulo A igual a G sobre 10, em que G é 10 metros por segundo ao quadrado. Nessa nova situação, o ponteiro da balança aponta para o valor que está indicado corretamente na seguinte figura. Tem 4 alternativas para a gente escolher uma delas. Olhando para o enunciado, ele tem algumas informações importantes. A primeira é uma pesagem de 600 newtons que foi feita ainda com a balança em repouso. Na sequência, a questão fala que essa balança é levada para dentro de um elevador. Esse elevador vai ter uma aceleração contrária à aceleração da gravidade. O que isso significa? A gente sabe que a gravidade está para baixo. Se o elevador adquirir uma aceleração contrária a isso, significa então que o elevador vai ter uma aceleração vertical e para cima. A intensidade dessa aceleração também está dita, ela é 1/10 da aceleração da gravidade. Fazendo a conta então, a gente chega à conclusão que a gente vai ter uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, que é uma aceleração para cima. Agora, para poder explorar melhor a situação da medida da balança, vale a pena a gente pensar o que na verdade uma balança mede. Quando a gente sobe em cima de uma balança, a gente tem um objetivo, a gente quer obter alguma informação. Em geral, as pessoas sobem na balança porque querem saber a sua massa. Só que tem um problema aqui, que a balança ela não é capaz de medir a massa. Alguém pode programar uma balança para ela fornecer um resultado em termos de massa, mas não é isso que ela mede. A balança ela mede a força que a gente faz sobre ela. Como assim? Pensa na balança, vamos olhar para o que está acontecendo com a balança. Você pisa na balança, se você pisa na balança, você está encostando sobre ela, você está encostando nela, você está fazendo uma força sobre ela. Essa força que você faz na balança é uma força vertical e para baixo. Então você encosta na balança, faz uma força sobre ela, a gente pode chamar essa força de força normal, porque é uma força de contato perpendicular à superfície. Além disso, se você encostou na balança, ao mesmo tempo a balança encostou em você. Essa força que a balança faz sobre você é como se a balança estivesse te sustentando, a balança está te empurrando para cima. Ela também faz uma força de contato sobre você, também faz uma força normal. Só que essa normal agora a gente vai dizer que a força normal que a balança faz sobre a pessoa, ou sobre você, se for você que estiver em cima da balança. Então quando a gente olha agora para essas duas forças em conjunto, cada uma delas está num corpo, mas olha que coisa legal. Uma força é a força que a balança faz na pessoa. A outra força é a força que a pessoa faz na balança. Olha essa troca, né? Força da pessoa na balança, força da balança na pessoa. Essas duas forças, gente, configuram um para-ação e reação. Por que isso é importante? É importante porque todo para-ação e reação tem 3 características. Tem mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. No caso aqui, se a gente está falando da indicação da balança, essa é a força que a balança mede, a força que você faz nela. Agora, como essa força forma um para-ação e reação com a força que a balança faz sobre você, em termos matemáticos, tanto faz calcular uma ou a outra, porque elas têm a mesma intensidade. Por formarem um para-ação e reação, ela tem o mesmo módulo. Então, quando a gente pensar numa questão de balança, a gente vai pensar, bom, a balança mede a força que a gente faz sobre ela, que alguma coisa faz sobre ela. Essa força, na verdade, é a reação à força normal. Então, se você sabe calcular a normal sobre a pessoa, você sabe quanto vale a reação anormal. Essa é a ideia. Então, é muito mais fácil para a gente estudar o que está acontecendo com a pessoa do que o que está acontecendo com a balança. Com isso, vamos analisar alguns casos, né? Primeira situação mais simples, uma balança em repouso. Em geral, é como a gente usa uma balança, tá? Quando a gente usa uma balança, a gente usa ela em repouso. E a gente fica em repouso também em cima da balança. Então, vou levar em consideração uma aceleração igual a 0. Pensando numa balança com aceleração igual a 0, a pessoa em cima da balança vai ter 2 forças. A primeira força é essa, a pessoa está na Terra. Se está na Terra, ela está sendo atraída pela Terra. Então tem a força-peso. A força-peso é a força que a Terra faz sobre a pessoa. Além da força-peso, tem a força normal, que é o que a gente já discutiu, né? A força de contato entre a pessoa e a balança. Na situação do Chiquinho, por exemplo, a gente sabe que a indicação da balança na primeira pesagem, quando a balança estava em repouso, foi 600 newtons. Ou seja, a normal vale 600.
Agora, como essa balança está em repouso, a força resultante é igual a zero. Percebe que se tivesse com velocidade constante, a lógica seria a mesma, tá? Porque velocidade constante implica em aceleração igual a zero. Então a força resultante também seria zero. O que significa então para esse desenho dizer que a força resultante é igual a zero? Você tem o peso para baixo e o normal para cima. Para a resultante ser zero, essas duas forças precisam ser iguais. Sabendo que essas duas forças são iguais, quando a gente sobe em cima de uma balança e essa balança está em repouso, e a gente também está em repouso sobre a balança, a gente sabe então que a normal é igual ao peso, então de fato a balança está medindo um valor, um resultado igual ao nosso peso. Então é uma pesagem correta. No caso do Chiquinho, ela mediu 600 newtons, logo o peso do Chiquinho é 600 newtons. Se você quiser descobrir qual é a massa do Chiquinho, o que você precisa fazer? Precisa lembrar que o peso é massa vezes a gravidade. O peso a gente sabe que é 600 e a gravidade é 10. Agora a gente calcula quanto vale a massa. A massa desse cara vale 60 quilos. Tá? Então a massa é 60 quilos, o peso 600 newtons. Bom, isso funciona quando a balança está em repouso. No caso da questão, no caso em que a gente quer agora determinar a indicação da balança, é um caso em que a gente tem aceleração para cima. Bom, pensando numa aceleração para cima, a gente tem que lembrar que a força resultante vai ser para cima. Então pensa o seguinte, a pessoa está lá em cima da balança. Quais são as forças que atuam sobre a balança, sobre a pessoa? Bom, força-peso, porque a Terra puxa a pessoa para baixo, e normal. Isso não mudou, tá, gente? O que muda são os valores das forças. Como agora a gente tem uma aceleração para cima, essas forças não podem mais ser iguais. Então o peso continua sendo 600 newtons, porque essa pessoa não engordou nem emagreceu, a massa dela não aumenta nem diminui, mas a normal muda. Então a gente precisa determinar qual o valor dessa normal. Para determinar o valor da normal, já que tem aceleração, eu uso a segunda lei de Newton. A força resultante é massa vezes aceleração. Essa força resultante, uma vez que a gente tem duas forças, né, uma para cima e uma para baixo, vai ser a diferença entre essas duas forças. Nesse caso aqui eu vou pegar a maior menos a menor. Como a aceleração está para cima, para produzir essa aceleração para cima, a normal tem que superar o peso. Se a normal não superar o peso, não tem como ter aceleração para cima. Por isso ali eu vou colocar normal menos o peso é igual a massa vezes a aceleração. Lembra que o peso do Chiquinho, né, vale 600 newtons, esse peso não muda porque a massa não mudou, a gravidade não mudou, o peso não mudou. A massa do Chiquinho a gente já determinou, vale 60, e a aceleração. Substituindo então os valores que a gente sabe, a gente pode agora fazer essa conta e determinar que a normal, quando a gente tem uma aceleração de 1 metro por segundo para cima, vale 660 newtons. Se a normal vale 660 newtons, isso significa que a força que a balança faz sobre a pessoa, balança na pessoa, vale 660. Logo, a força que a pessoa faz sobre a balança, o contrário, né, a reação, também vale 660. Então, isso aqui é a medida da balança. Olhando então para as alternativas, a alternativa que responde o que a gente quer é a alternativa letra D. Pessoal, espero ter ajudado aí vocês a compreender essa questão. Obrigado por ter ficado até aqui comigo. Até a próxima. Tchau, tchau.